Corinthians já está pendurado no seu desempenho em casa, e agora nem tanto, porque nem em casa está ganhando, agora ainda perde o mando de campo nesse processo todo, e o Corinthians também é foco desse estudo aí, né, que você revelou. Na realidade, assim, é bizarro isso, mas até o mando de campo já foi mais importante para o Corinthians, né? Sempre muito mal fora de casa, né, de hoje, mas em casa conseguia vitórias. Não tem acontecido, né? Até em casa tem perdido jogos, empatado com equipes teoricamente mais fracas dentro do campeonato, caso do empate com o Cuiabá. Perdeu os 2 jogos da Libertadores em casa. Pode ser que perca até o terceiro. Se perder o terceiro, que vai ser contra o Liverpool do Uruguai, ele fica fora até da Copa Sul-Americana, né? Não consegue nem brigar por uma classificação. E o estudo é o estudo que o César Grafietti faz todos os anos, né? E que esmiuça as finanças dos clubes, né? São 289 páginas e um estudo super profundo, detalhado, né? Um levantamento muito sério. Eu acho impressionante que eu já vi hoje torcedor. O cara não entende nada do assunto, né? Mas aí vai lá e questiona. Não, isso aí não sei, não. Isso não é sério, não. Quer dizer, o cara gosta de ser enganado, né? Torcedor que gosta de ser trouxa, né? O cara quer ser enganado. Os caras fazem péssima gestão, avacalham o clube de coração do cara, tudo vai mal, mas o cara quer ser enganado. Ele quer duvidar, embora não tenha nenhum argumento para questionar um trabalho sério feito por profissionais que se debruçam em cima dos números para tentar passar a realidade financeira dos clubes, né? Ano passado, assim, quase todo mundo teve aumento de dívida. Quase todo mundo. O estudo mostra que só assim, dos times de Série A, os que caíram, os que reduziram dívida foram Flamengo, Coritiba, América Mineiro, Juventude, Goiás e Cuiabá. O que variou muito pouco foi o Palmeiras, 3%, o Inter, 5%, o Vasco, 1%, mas o Vasco tem uma situação muito peculiar com essa transformação do clube em SAF, né? O estudo considera também as dívidas do clube, as dívidas anteriores, ou seja, ele não ignora isso, o que eu acho correto, porque, aliás, essa questão da SAF é muito questionável. Você pega uma enorme dívida, vira as costas para os credores, você tem que pagar um percentual aí em cima do que você fatura, né? E quitando a dívida dos credores, sabe lá quanto tempo vai alegar. Esses credores vão para a justiça e ficam rolando casos e mais casos na justiça, e o clube, de repente, plim, no passo de mágica, tem dinheiro para contratar vários jogadores. É muito questionável esse modelo. Eu acho muito questionável. Não só pela questão esportiva, mas pelo fato de que você tem vários ex-funcionários, fornecedores, clubes que têm dinheiro para receber que não recebe. E aí você pega, a partir de agora, zera tudo. Imagina como seria a vida do cidadão se fosse assim. O cara se chama João da Silva, e amanhã ele vira João da Silva S.A. Pronto, virou PJ, virou pessoa jurídica. Então o que ele devia do banco acabou, o que devia no armazém acabou, se devia condomínio, paga quando puder, e continua tudo maravilhoso. Aí ele ainda compra um carro novo, troca de apartamento, compra roupas novas e viaja para o estado da Europa passear. É isso, mas continua devendo todo mundo. E a SAF tem um pouco disso. É engraçado que a gente fala muito pouco sobre isso, pouco reflete sobre essa questão, porque geralmente é um negócio que mexe com os torcedores dos clubes que se transformaram em SAF. Mas é muito questionável. E o estudo, acho que é interessante o fato dele considerar a dívida total também, para dar um raio-x mais preciso, né? E aí tem um número que eu acho que é importante. O Grafietti sempre coloca um teto, assim, onde você pode se endividar. Porque é outra coisa que é curiosa. As pessoas falam, não, esse time deve mais que aquele. Não importa o montante da dívida. A dívida tem que ser proporcional ou não ao faturamento. Se o faturamento do clube é maior, ele pode dever mais. Um cara que ganha 10 mil reais, ele pode fazer uma dívida maior do que o cara que ganha salário mínimo. Óbvio. Então você pode ter uma dívida X, você ganha 10 mil, você paga a sua parcela todo mês, um financiamento, um empréstimo, o que for. Você está endividado, mas está pagando e você vive. Agora, o cara que ganha muito pouco não pode se endividar como esse que ganha mais. E vários clubes tiveram um endividamento ampliado em 2022, acima desse teto de 1,3. 1,3 é o quê? Se você fatura 100 milhões, você pode dever 135 milhões. A grosso modo é isso. E vários clubes também, só os que não tiveram crescimento acima ou igual a 1,3. O Corinthians teve 1,4, mas é um clube muito peculiar, porque tem o estádio que fica fora desse estudo, porque é outro CNPJ, né? É uma dívida imensa que tem que ser paga. Curitiba, Grêmio, São Paulo, América Mineiro, Avaí, Palmeiras, Ceará, Juventude, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Atlético Goianiense, Cuiabá, todos esses estão devendo abaixo desse teto. E aí tem a parte que é legal, que é o seguinte, essa parte de poder quitar a dívida em quanto tempo. Não que seja necessário você quitar a dívida, você pode ter dívida, desde que você esteja dentro do seu fluxo, da sua capacidade de endividamento, né? E aí eles fazem um estudo que eles pegaram a média dos 4 últimos anos de faturamento dos clubes e fizeram o seguinte exercício. Imagine que cada um desses clubes pegasse 20% do que arrecadam para quitar a dívida. Em quanto tempo eles zerariam a dívida, né? O Atlético levaria 21 anos praticamente, o Cruzeiro 20 anos, o Botafogo 19 praticamente, o Vasco mais de 17, o Red Bull Bragantino 12, o Fluminense mais de 10, o Coritiba quase 10,
o Corinthians, aliás, o Atlético Paranaense quase 9, o Coritiba quase 9, o Bahia mais de 8, o América Mineiro quase 8 também, o Inter mais de 7, São Paulo e o Santos praticamente 7 anos, o Avaí 6 anos praticamente, o Grêmio 3, quase 4, Palmeiras 3 anos, Juventude 2 e alguma coisa, Ceará também, Fortaleza 1,8, Flamengo 1 ano e meio, pouco mais, o Goiás, o Atlético Goianiense, o Cuiabá menos ainda, o Goiás 1,2, o Atlético 0,8, o Cuiabá em 0,2 anos, ou seja, em alguns meses ele quitaria a sua dívida que é mínima. Repito, não é necessário você zerar a dívida, mas isso mostra que alguns clubes, se quisessem, poderiam zerar essa dívida rapidamente. Isso significa que eles têm mais capacidade de endividamento, de pegar dinheiro emprestado se precisar, do que esses que devem muito. Isso é óbvio. E é assustador você ver um clube que precisaria ficar tirando 20% do que ganha e quitaria a dívida em 20 anos. E ele não consegue tirar, a dívida aumenta de um ano para outro. Como é que você tira 20% para pagar? E aí outros como São Paulo, que levariam 7 anos, você pensa bem, se São Paulo trabalhasse os últimos anos dentro de um orçamento mais enxuto, ao invés de contratar Daniel Alves e seus Blue Caps, ele começasse a eliminar um pouco esse endividamento, hoje já estaria em outra situação. São Paulo poderia estar hoje em outra situação, muito diferente. Mas ninguém quer fazer isso. Esse remédio amargo ninguém quer tomar, né? Poucos querem. Exatamente.